Fala pessoas, dia 10/3, segunda-feira, mais um dia de notícias aí, muita coisa pra gente conversar hoje, então vamos devagar, porque sinceramente o vídeo vai ser longo, muita coisa pra gente conversar. Primeiro a gente vai no internacional, depois pro nacional e alguns extras no final. Vamos conversar bastante hoje, porque tem bastante notícia, muitos prints. Lembrando, para ajudar o canal tem o link da Amazon, no comentário fixado e também na descrição. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, ajuda o canal como puder. Estamos aqui praticamente todos os dias. Carnaval, semana de carnaval aí foi meio bagunçada, mas vamos tentar aí essa semana deixar as coisas alinhadas até lá no Libertas Nova, que semana passada ficou sem vídeo, mas essa semana tem, tá? Vamos falar um pouco do Zelensky, que pediu desculpas em carta a Trump, né? O enviado especial do presidente Steve Witkoff falou que é o Zelensky pediu desculpas pelo que aconteceu lá no Salão Oval. Aqui você também pode ver o Donald Trump falando que a Rússia está atacando a Ucrânia ainda de uma forma muito forte. Ele vai começar com mais sanções contra a Rússia até que eles tenham aí um acordo, né? Então tá aí o Trump falando pra Rússia, pega leve que a gente tá negociando, não é pra ficar fazendo dessa forma, tá? Agora vamos ver se o Zelensky, ele, diferente da outra vez, falou não era uma carta, um tweet, é outra coisa, porque o Zelensky está voltando muito atrás nas coisas que ele vem combinando aí com o Rubio, ele falando assim, não, a gente vai lá no Salão Oval e vai estar tudo ok, mas não é assim que está acontecendo. Após bate-boca com Trump, Zelensky vai à Arábia para reuniões com os Estados Unidos e aparentemente está tudo alinhado aí, vamos ver. Porque os Estados Unidos não vai voltar atrás, ele não protegerá países da OTAN se não pagarem pela própria defesa. Ele falou, se eles não pagarem, eu não vou defendê-los. Não, eu não vou defendê-los, afirmou Trump. Daqui a pouco a gente conversa sobre essa posição do Trump tão firme em tentar proteger os Estados Unidos, as contas dos Estados Unidos, e por que isso é tão importante para o suposto império americano, né? Efeito Trump é oficial, Justin Trudeau está fora do cargo de primeiro-ministro do Canadá. Ele falou que renunciaria, renunciou, está aí o Mark Carney, né, que está aí no lugar dele. E eu falei, efeito Trump, o pessoal, mas não, esse cara aí que entrou é muito pior. Eu falei que o efeito Trump é para melhor ou pior, né, lá no Canadá, mas sim de mudanças. Então eles colocaram um cara um pouco mais ferrenho, aparentemente, é um cara mais experiente, já que esse garoto, que é o Trudeau, foi colocado lá como fantoche, não está aguentando, tá aí saindo todo brincalhão, mas colocaram um cara um pouco mais experiente. Para quê? Para justamente enfrentar o Trump, que o efeito Trump não é brincadeira, os globalistas vão tentar se defender ao máximo, não só eles, como também a China, que reage às tarifas dos Estados Unidos e reforça laços com a Rússia, dizendo que são parceiros e vão tentar, aí, de certa forma, brigar com os Estados Unidos. Então perceba, tá? Os Estados Unidos, ele tem aí essa posição, não que ele está se tornando uma Rússia. Existe gente com esse tipo de narrativa que é completamente absurda. Existe uma negociação, assim como os democratas negociavam, de certa forma, com esses países. Claro, muito mais próximo à China. Já o Trump muito mais próximo à Rússia, né? Trocou os lados. Proximidade da China com o Brasil preocupa Trump às vésperas de tarifaço. Porque o que os Estados Unidos está dizendo? Que eles fazem uma triangulação, né? Ou que a China de usar o Brasil para reenviar aço ao mercado norte-americano. Então, os Estados Unidos está se preparando, então o Brasil também será aí, vamos dizer, alvo de taxas, né? De tarifas, na verdade. Enquanto entre Trump e Xi, pode ser que aconteça. Depois dessa movimentação da China, os Estados Unidos está aberto, porque o Trump chegou lá para negociar. Então, a posição do Trump não é de guerrear, não é como os democratas que estão um pouco se ferrando para o seu povo. O Trump, ele quer realmente uma proteção do seu país e por isso ele vai negociar com o máximo que puder. Reação a Trump, tarifas da China contra os Estados Unidos entra em vigor nesta segunda-feira e por isso estão já, vamos dizer, arrumando um encontro com os Estados Unidos e a China, Trump e Xi, para conversar sobre isso. E a reação dos brasileiros a essa notícia aqui é o quê? Fogo no lombo do tio Sam, dando risada, receba laranjão e patriota apoiando e dando risada, porque os Estados Unidos estão se ferrando. Porque o Brasil, ele tem a sua posição um pouco mais à esquerda, porque é fácil, né? Sempre quando tem os Estados Unidos, chega aquele papo de imperialismo americano, todo aquele papo de esquerda, o pessoal gosta muito, né, do comunismo aqui no Brasil, por mais que muita gente negue, tá? Negócios da China, Padilha ganha cargo em associação patrocinada por empresas de saúde, ele que está aí assumindo o Ministério da Saúde. Já chegou uma empresa aí, o China Hub Brasil, que está aí com vários patrocínios, muito dinheiro sendo investido aqui no Brasil, ele está todo sorridente, aí mostra também a proximidade, já repetida muitas vezes aqui, do Brasil com a China, tá? Com esse o novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, por isso que tem aí todos esses movimentos, tá? Vamos lá, Trump ameaça ampliar sanções à Rússia após novos ataques à Ucrânia, como a gente viu no primeiro tweet ali, né, na primeira mensagem do Trump.
Então muita gente tem aquele papo de tipo, não, o Trump está muito russete. Não é assim que funciona, a análise tem que ser um pouco mais profunda. O Elon Musk também é outro que está sendo acusado, que está aí desligando a internet da Ucrânia, mas ele fala, eu literalmente convidei, né, ou desafiei o Putin para sair no soco, tá? E ele fala que o Starlink System, na verdade, é tudo que eles têm lá na Ucrânia, que se ele desligar, eles vão ficar simplesmente sem nada. Mas é claro que não é bem assim, a gente sabe que o Elon Musk, com algumas movimentações da Ucrânia, ele deu uma cortada, porque ele não queria que o Starlink fosse usado para um ataque, né, e sim só para defesa. Elon Musk disse que o X foi atacado aí por um hacker que veio lá da área da Ucrânia, né? Mas algumas pessoas da própria Palestina dizem que foram eles, não foi aí a Ucrânia, mas o X teve a instabilidade. E claro, Musk acusa Soros e outros bilionários de esquerda de financiar ataques contra a Tesla, tá? O que não é à toa. A gente está falando aí de globalistas que estão sendo atacados pelo Trump de várias formas que a gente vai ver também, né? E o Brasil também. O Lula manda em direta a Elon Musk em discurso, porque quanto mais distante aí os globalistas estão dos Estados Unidos, eles estão meio desesperados e abraçando todo mundo. E o Lula vai se aproveitar disso aí, porque ele também está no alvo do Trump e ataca o Elon Musk falando, né? Que esse bilionário, né, não quer respeitar o governo, porque Elon Musk teve problemas sérios aqui com Moraes, né? Elon Musk e Marco Rubio discutem diante de Trump no Salão Oval, diz a New York Times. Vamos conversar sobre isso, tá? Porque você vai ver muitas notícias. O que acontece sempre quando a esquerda se vê ameaçada? Eles começam a soltar notícias que muitas vezes não são verdade, tá? Então o que acontece? Claro que pode ter discordância, ainda mais que eu falei que o Elon Musk será aí o ponto de discordância dentro do governo Trump. Eles vão aí discordar de muitas coisas, só que o próprio Trump falou que não houve discussão. A suposta discussão seria que o Elon Musk queria cortar, demitir um monte de gente e o Marco Rubio não estava fazendo o suficiente. Era essa grande discussão. Lembrando, muita notícia plantada na mídia daqui para frente vai dizer, né, que o Trump está alinhado com a Rússia, que eles são monstrões, que estão brigando, que o Elon Musk na verdade é o presidente dos Estados Unidos, um monte de absurdos. Não vá cair nessa esparrela. Trump está taxando todo mundo, enquanto o Lula está reduzindo imposto de importação, diz o Haddad. Olha só, dizendo que o Trump está taxando todo mundo, enquanto o Lula está reduzindo imposto. Vamos devagar. Ele foi lá no Flow, tá mandando essa conversa aí. Trump, o cara que Bolsonaro apoia, está lá taxando o provoca Haddad. Só que qual que é a diferença do Trump e qual a diferença de um Haddad? Simples, muito fácil. O Trump, ele põe tarifa lá para fora. Ele protege os Estados Unidos, né? Então, tarifa é para países que estão distantes dos Estados Unidos. Aqui, o governo do Lula, ele taxa o povo brasileiro. Então, o Trump está sempre aí tentando zerar, diminuir taxas para o povo americano, o que um presidente deveria fazer, que era o bem-estar do seu povo, e taxar o pessoal que é de fora. Cada um pensa na sua casa, cada um que arrume a sua casa, o que o Trump está fazendo. Já o governo Lula ferra com nós, né? A gente se ferra. E olha só, o governo reduz imposto para alimentos que já tinham tarifa zerada. Então aí já tem aí a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo disse que é tudo inócuo, que toda essa zerar tarifa deles, na verdade, é só conversa. Agora vamos conversar, ó. Por anos, globalistas, os grandes globalistas, têm tirado as coisas dos Estados Unidos, têm tirado tudo. E tem tirado dinheiro dos Estados Unidos e a gente vai cuidar, tratar no nosso país de forma honesta, justa, diz o Trump. Então o que eu quero dizer para vocês? Tem muita conversa aí dizendo que o Trump ele virou um russete, que ele não está prestando atenção e não está lutando de verdade contra, vamos dizer assim, os comunistas. Então eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples o que está acontecendo. Se o Trump não arrumar a casa, se ele não cortar essa força dos globalistas que tem tirado tanto dos Estados Unidos, ele vai deixar os Estados Unidos enfraquecer. A partir do momento que os Estados Unidos, que tem um grande controle, a gente vai ver do PIB americano, se os Estados Unidos enfraquecer, quem toma conta são os comunistas. Então, o fator de cuidado dos Estados Unidos internamente, economicamente, pelo Trump, é uma defesa muito melhor contra os comunistas. Porque se o Trump não tivesse feito isso, se o Biden estivesse aí, o Putin estaria sorrindo tranquilamente. Claro que até a questão da OTAN, ele teria... Quer dizer, ido mais à frente aí com a invasão da Ucrânia, não teria esse papo de paz, seria mais guerra para todos os lados. Então é isso que eu estou te dizendo. Esse suposto império americano que os esquerdistas chamam, se ele não for cuidado, se for tirado dinheiro, né, os globalistas tirar cada vez mais, não tem Estados Unidos para enfrentar a força vermelha. E os vermelhos, os eurasianos, Rússia e a China, tomam conta do mundo.
tá? Então é simples dizer. Aqui, ó, uma coisa interessante para falar de questão de fantoches dos Estados Unidos. As assinaturas do Biden foram aí investigadas e viram que ele tinha uma assinatura automática. Então, todo o papel que chegava até ele eram assinaturas automáticas. Ele provavelmente nem estava lendo o que estava fazendo. Ou seja, quem é que estava administrando os Estados Unidos com Biden? O fantoche, como muitos outros que a gente vê por aí. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Os Estados Unidos estava sendo boicotado. E se não fosse o Trump chegar e começar a limpar a casa, que ainda está começando, você pode ter certeza que os comunistas iam rir até o fim da vida, com os Estados Unidos cada vez mais enfraquecido. Dentro dos Estados Unidos, o Trump celebra aí a questão do BLM, está tirando tudo que é woke. Essas aí são as palavras que estão sendo tiradas, desaparecendo da administração Trump que tinha lá. Então tem muita coisa. Diversidade, você tem non-binary, você tem LGTV. Olha aqui, todos esses termos estão saindo, porque todos eles eram o quê? Lacradores. E olha só como a mudança é uma questão na cabeça. Porque os atletas, as atletas, na verdade, aqui nesse caso, elas tinham medo de como se posicionar. Vamos dizer que ela não aceita correr, mas a mídia ia detonar elas. Agora com o Trump, a atleta trans corre sozinha, porque as mulheres falam, não vou correr. A gente sabe que não vai ganhar, né? Então, é isso que está acontecendo. É uma mudança total, porque a partir do momento que um presidente começa a deixar essa segurança às atletas, elas têm coragem de, vamos dizer, sair aí e dizer para o mundo, olha, a gente não vai ficar aí com essa palhaçada, porque sabe que a gente não vai ganhar. Esse aí é o efeito Trump. Estados Unidos planejam fechar consulados e postos diplomáticos no exterior, incluindo no Brasil e na Europa, porque eles não estão querendo conversar, então acaba com esse papo. Muito provavelmente se acontecer o que eu estou, né, vendo aí, é claro que a gente espera que não aconteça, né, de um conflito mundial que a Europa está forçando a Rússia, mas talvez os Estados Unidos nem queira se meter. Né? Vai ser um negócio muito interessante ver como a Europa vai se virar. Trump diz que negocia a venda de TikTok e promete acordo em breve, porque o TikTok estava sendo usado como arma social de colocar só conteúdo muito fútil para os americanos. E os republicanos sabiam disso. Prisão de estudante de Colômbia pró-Palestina é a primeira de muitas que virão, diz Donald Trump. Então isso aqui muita gente acabou vendo de uma forma negativa, mas é o quê? É a limpeza. Então, vocês não têm um alinhamento que a gente quer aqui nesse governo Trump, é a limpa. Muita gente acha errado, mas é a questão ideológica. Trump diz aí que pode ser que a Ucrânia não sobreviva à guerra, nem com a ajuda aí dos Estados Unidos. Então ele já joga isso aí, que o pessoal, não, porque tem que ajudar, mas até quando isso vai continuar? Então é um negócio aí que realmente muito dinheiro dos Estados Unidos dizem que pode estar aí sendo desviado, né? Trump anuncia corte de financiamento à África do Sul em meio à disputa sobre leis de terras, que estão dizendo aí, né, que estão confiscando terras dos brancos. Então, Donald Trump já começa aí, brother do Elon Musk, já começa a cortar dinheiro e muito dinheiro está sendo cortado pelo mundo, tá? A OTAN pode sobreviver sem apoio dos Estados Unidos, dizem analistas. Aí já começa um papo aí que a OTAN não precisa dos Estados Unidos, né? Só que a gente precisa lembrar que o PIB dos Estados Unidos é de aproximadamente 29 trilhões de dólares. Sabe o que é trilhão? Olha a lista aí de países. Então você tem aí os Estados Unidos em primeiro. Aí a China logo em segundo, é quase a metade. Alemanha, Japão, Índia, França, Itália, Canadá e Brasil. Aí praticamente em 10º lugar. Então, os Estados Unidos têm muita força. E o Trump sabe que se continuar diminuindo isso aí, se começar aí os globalistas tirar dinheiro, se continuasse um Biden, ia acabar com os Estados Unidos. E vamos falar de Brasil. O Brasil vai mal, diz Indermit Dil, economista-chefe do Banco Mundial. Quem diria, hein? Brasil vai mal mesmo? Não sabia. Governo Lula expande publicidade e pode alcançar 3,5 bi em contratos. Aí ele fala assim, tá mal. E quando você olha o governo, ele tá gastando muito em o quê? Agências de propaganda. Porque o Lula tá com problemas, né, de aceitação. Então, qual que é a mentalidade dele? Tá aqui, ó, publicitário dele aqui, né, para cuidar da Secom. Gastar 3,5 bi, você sabe o que é bilhão? Para fazer propaganda, a bilionária publicidade do governo Lula. Ao invés de investir no país para arrumar os problemas, ele vai tentar ajustar com propaganda. Né? E inflação assombra Lula, derruba popularidade e consumidor paga a conta. Então a gente vê
O Lula aí gastando muito em publicidade. E o que vai realmente derrubar a popularidade dele, e que vai até ficar negativa se você contentar aí fazer propaganda bonitinha, cheia de música e cores, o povo vai no mercado e não vai adiantar de nada, vai gerar até mais revolta. Mas deixa eles tentarem. Lula perderia para Bolsonaro e Tarcísio em segundo turno na presidência, diz pesquisa. Isso porque a gente está no começo de 2025, até ano que vem ele vai perder para todo mundo que você imaginar. Tá? Então, Paulinho da Força critica a Lula e avisa que não há reconciliação. Muitos petistas estão batendo no Lula, porque com a chegada do Trump, com a chegada aí desse furacão chamado Trump, a popularidade do Lula com essa questão do mercado, como cesta básica tem alta de até 4,44%, café sobe em todas as capitais, tudo isso o povo realmente só sente quando bate no bolso. E aí não importa a propaganda que faça. E olha só a questão do MST. Todo mundo sabe que eu tenho um lado, diz Lula, acampamento do MST. Uma coisa que a gente sempre falou aqui, olha, o MST tá batendo no Lula. Aí chegou uns canais de direita, não, porque o Lula é neoliberal, ele não é comunista, uns papos totalmente furados. E aqui ele prova que realmente sabe o lado dele, tá? É a retórica política, diz ministro, sobre ameaças de Lula ao agro. Enquanto essas falas atacam aí o mercado, complicam a situação do Lula, ele não tá nem aí, ele põe o boné vermelho. E claro, os caras vão tentar passar um pano falando que é retórica política, não fará nada fora dos padrões. O pessoal, não, isso aí é brincadeira. Só que a gente sabe, né? O pessoal que é mais informado, sabe do passado, dos anos 80, o que é o Lula. Sabe que não é brincadeira. Governo busca novo slogan e deve aposentar união e reconstrução. Fico me imaginando o que ele vai usar agora. Com certeza serão aí outras frases que vão mais de combinar aí com a questão vermelha da coisa, né? Humberto Costa, vamos buscar candidaturas que não sejam só do PT para 2026. Tá? Então aí eles estão meio desesperados, há uma discordância entre o PT aí dentro do PT e eles vão tentar aproximar do centrão. E como sempre a gente fala aqui, o Alckmin fala, rebate críticas de Trump e tarifas, Brasil não é um problema. E o Alckmin, que a gente vê tão afastado aí das coisas, aparece cada vez mais presente, ele pede que os estados reduzam o ICMS para conseguir controlar essa questão toda de impopularidade do Lula, que os preços melhorem. Só que não vai adiantar muito, não. Tá aí o Alckmin, que nem deveria estar fazendo isso, está fazendo isso, que é muito suspeito. Brasil critica a OEA durante eleições, né, da instituição, perdeu legitimidade e relevância. Então a OEA tá aí vendo, chegou o Vaca com aquela preocupação. A OEA tem 60% de financiamento dos Estados Unidos, eles estão preocupados aí, mas a gente vai ver. Eu ainda não me atualizei quem é o novo secretário-geral aí, e estão preocupados. Porque se a OEA perder também, vamos colocar um esquerdista, porque como a gente falou da vitória do Lula, da questão da OEA, tá, o que adianta você ter um cara alinhado aí com os vermelhos se você não tem dinheiro, tá? Enquanto isso, a Alcolumbre usa a aeronave da FAB para curtir carnaval no Amapá. Os caras estão muito felizes, né? O Hugo Mota e a STF tentam acordo para aumentar o número de deputados, mais dinheiro seu sendo gasto em praticamente nada. Fim do carnaval no Congresso, o governo quer votar orçamento e isenção, oposição mira na anistia, que muito provavelmente não vai ser aí colocada em pauta, né? E tribunal planeja gastar R$500 mil em iPhones 16 para desembargadores, aqueles iPhone 16 Pro Max, que eu nem sei como é que é, mas custa aí quase R$12 mil, seria R$500 mil de gastos. Claro que os caras suspenderam o edital, porque ficou muito feio, né? Mas se não tivesse mídia, se não tivesse esse Twitter, se não tivesse internet aqui no Brasil, essa coisa passaria. Por isso que a internet é um negócio que atrapalha o pessoal da esquerda. Tribunal aposenta juiz de 58 anos que comprou fazendas no valor de 33 milhões. Magistrado não conseguiu comprovar capacidade financeira para construir patrimônio informado, mas conseguiu aí. Você vê como é as coisas no Brasil, né? Esse pessoal tem uma vida muito boa. A STF forma a maioria para manter o Rumble suspenso no Brasil. Falando de internet, de acesso à informação, o Rumble não voltou mais, não voltará muito provavelmente. O pessoal até chegou, volta pro Rumble, volta a postar lá. Eu falei, cara, nem vou abrir, porque eu sei que isso é temporário. Vai ter muita guerra em relação a isso aqui, tá? Moraes encaminha a defesa de Bolsonaro e de outros 19 denunciados da PGR. Então eles estão acelerando. E tem pessimismo no clã do Bolsonaro após entregar a defesa a Alexandre de Moraes, porque eles sabem que estão aí muito empenhados, né, para conseguir fazer isso ainda esse ano. E sem Bolsonaro, governadores e caciques políticos se encontram para discutir 2026, muito provavelmente sem o Bolsonaro. Aí já começa, né, bola fora do jogo, eles mantêm em sigilo essas conversas, porque se ele estiver preso não tem como, tá? Fala em prisão, Collor apresenta novo recurso ao STF para evitar prisão. Tá aí ele muito preocupado. Ele é um cara que estava bem sumido.
um país sério, esse cara nunca mais voltaria pra política, porque o que ele fez foi uma coisa assim, que muita gente até tirou sua vida porque não aguentava, né, o que ele fez. Mas por que você acha que ele está sendo preso? Existe um motivo para ele estar sofrendo, porque se ele não tivesse feito isso aqui, ó, Collor pede voto para Bolsonaro, para o bem do Brasil, ele estaria lá tranquilamente, sem acontecer nada com ele. Mas ele achou que realmente seria uma boa ideia e conseguiria alguma coisa com Bolsonaro e acabou rodando, né? Lula indica Verônica Abdala para ministra do STM, Supremo Tribunal Militar, como a civil aí, que a gente já espera muito bem o seu posicionamento. Inquérito das fake news completa 6 anos em sigilo no STF. 6 anos, tá? Isso aí é um negócio que a gente nem sabe os nomes que estão lá. Muita coisa aí. Esse inquérito das fake news é a arma final dos caras. Eu achei que ia ser usada nas eleições, não foram, tá? Enquanto isso, o homem que chamou Gilmar Mendes e STF de vergonha é condenado. Ramos Antônio Nassif Chagas foi condenado a pagar 30 mil em danos morais ao Gilmar Mendes, que afirma que doará o valor, tá? Então, é isso que eu digo. Na internet, você tem aí pessoas que são pagas com o dinheiro do contribuinte e você não pode falar nem que é uma vergonha, tá? É esse o nível do Brasil. Planalto decide cancelar a campanha do Pix, aquela mesma do Nicolas que fez o vídeo. Eu, sinceramente, duvido muito dessas coisas, porque eu não sei o que esse governo vai fazer ou deixar de fazer. Lembrando que o Galípolo defende mudanças no Pix em vídeo, proteção contra fraudes e golpes. A questão é se o seu CPF ou CNPJ não tiver 100%, né? Vai ter probleminhas aí. Lembrando que o Galípolo citou Marques e ex-presidente do Palmeiras em dissertação aí. Então, é um cara na PUC já tinha aí toda a sua admiração a Marx, por isso que está lá, e servidores do BC, Banco Central, estudam medidas judiciais contra fake news sobre o Pix, tá? Então é isso aí que você vê. Se comentar e aí os caras acharem que você está falando algo que não está alinhado, a coisa vai ficar complicada e por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que falam, que o Brasil não tá fácil. Até porque ex-diretor da Meta troca emprego de alto status por cargo de 7,7 mil no governo Lula. Será que vai ganhar só isso mesmo? Então imagina, o cara tava no Meta, o Mark Zuckerberg começa a se alinhar ao Trump e aí o cara não gostou e sai e vai trabalhar com o Lula. Que coisa, hein? STF derruba a lei que pune invasores de propriedades em Mato Grosso. Olha só que coisa. Então o cara invade uma propriedade, ia ter problemas ali, né? Como, por exemplo, impedido de receber auxílio de programas sociais, ocupar cargos de confiança no serviço público ou firmar contratos com o governo estadual. Nada. Os caras estão tranquilos, né? E é isso que vê. Esse foi o estrago aí, né? O estrago que foi perder as eleições de 2022. Então, muita gente aí do sistema entrou lá e os caras fazem a festa. A corrupção foi normalizada no Brasil, diz Transparência Internacional, fala do caso dos Janones, rachadinha. Então aí mostrando, né, pelo mundo aos poucos, né, com a chegada do Trump, que o Brasil, ele infelizmente tem muito roubo, inclusive de fios, que causa prejuízo de 26 milhões e 54 mortes em 2024. Então, cara, eu já vi, cansei de andar na rua, ver um monte de cabo no chão, os caras estão roubando mesmo e cada vez mais, tá? Isso porque os números, às vezes, são todos maquiados, pode ser que a coisa seja até maior. Falando em números, BNDES aprova 32 milhões para a coprodutora de Ainda Estou Aqui. A gente sabe que o Ainda Estou Aqui não usou dinheiro da Lei Rouanet, mas aos poucos você percebe que alguns milhõezinhos, coisa boba, 32 milhões, vão aparecendo aí, saindo do BNDES. A exigência de ministro Luiz Roberto Barroso em camarote do Sapucaí, claro que ele foi pro carnaval, e a exigência foi justamente ninguém saber que ele ia estar lá. Né? Então esses caras, eles têm muito poder, mas também eles são, vamos dizer, no Brasil e complica eles aparecerem em público. Então eles tentam agir de uma forma assim, um pouco mais, vamos dizer, escondida mesmo, né? Barroso elogia Tarcísio sobre câmeras corporais da PM, se convenceu. E o Tarcísio, infelizmente, se dobrou isso aqui e Barroso elogia. Então, aquilo que eu falo, a direita nivelou muito por baixo, na minha opinião, mas é o que temos. Nise afirma que sofreu campanha misógina e inaceitável enquanto esteve no Ministério da Saúde. Eu não tenho dó alguma, porque a questão da saúde é um negócio que realmente eu fui impossibilitado de falar no YouTube e tal, mas, enfim, não estou nem aí. E falar um pouco aí de extras, porque Polônia vai dar treinamento militar para todos os homens adultos do país, porque o primeiro-ministro aí, Donald Tusk, que inclusive lembra Donald Trump, né, e misturado com Musk, discursando ao parlamento, o Tusk afirmou que o governo pretende dar mais detalhes sobre o plano nos próximos meses, porque a escala da Europa em falar não, aí chega a França, fala não, vamos com arma militar e tal, e os caras estão empenhados em começar aí uma guerra talvez.
Então a gente sabe que isso é muito preocupante. Agora, uma notícia que apareceu agora à noite, né? O repórter do InfoWars, Jamie White, foi brutalmente morto por volta da meia-noite de domingo. Ele trabalhava com o A. Jones aqui, né? Do InfoWars. E o cara foi morto no estacionamento. Uma coisa muito suspeita, muito estranha. O A. Jones tratou como se fosse realmente apenas um crime qualquer, só que ele falou que vai atrás. E o último tweet do repórter aí, jornalista morto, foi o quê? Ele retweetou Elon Musk perguntando por que os esquerdistas são tão violentos. E do nada o cara apareceu morto. Bom, de qualquer forma, estamos aí todos os dias, praticamente. Tem vídeo exclusivo para assistir, fizemos 2 a semana passada. Vou tentar fazer amanhã ou quarta-feira o próximo aí da série. Tem de política também. É tanta coisa que eu ando estudando que eu nem sei como começar, né? Tem, vamos dizer assim, vídeos novos sobre rituais, spin-offs novos, né? Eu estou entrando, cada vez que eu estudo, aparecem mais e mais coisas. E como colocar isso tudo em vídeo, né? Mas vamos fazer sim. Muito obrigado pela sua visita e em apoiar o canal. Vamos conversando e libertas novas amanhã, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala. Muito obrigado e até mais.